Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Eu sou a Elaine da Arte e Paisagem e eu vim aqui para falar com vocês hoje sobre o substrato. Essa vai ser a nossa primeira aula da semana e a gente ainda tem muita coisa para ver pela frente. Muitas pessoas me perguntam qual é o substrato ideal, qual é o substrato que eu uso nas minhas suculentas, enfim. Teria uma infinidade de receitas de substrato que eu poderia passar para vocês, mas eu vou tentar passar para vocês qual que seria a base para esse substrato, para você criar seu próprio substrato, você criar esse solo ideal para seus cactos e suculentos com que você tem mais acessibilidade, você vai ter acesso aí mais facilmente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou replantar essa suculenta aqui e eu já de cara vou mostrar aqui para vocês que ela tá numa terra vermelha. A gente vai passar ela para um solo mais airado, tá? Eu vou colocar aqui uma terra mais escura, que é uma terra mais rica em nutrientes. A terra vermelha, se você for trabalhar com ela é mais exigente, porque você vai ter que adubar e você vai ter que usar alguma coisa aqui para ela não ficar tão compacta. Se você usar só a terra vermelha, por exemplo, vou pegar a terra do meu quintal, uma terra vermelha, não tem restos de resíduos, não tem folha de árvore caída, enfim, é uma terra pura, sem nada. Ela vai ficar assim, olha, sequinha. Ela cria esses torrõezinhos. É isso aqui que atrapalha o desenvolvimento da suculenta e cactos se você for usar essa terrinha aqui pura, sem nada. Eu gosto às vezes de usar um pouco dessa terra aqui, porque aqui onde eu moro é muito quente e eu não tenho tanto tempo de ficar regando as minhas suculentas sempre. Então eu uso a terra vermelha porque justamente ela retém um pouco mais de água. Então, para quem não está acostumado, corre o risco, às vezes, de apodrecer a raiz das suas suculentas. Outra situação é que se você não misturar alguma coisa aqui nessa terra, ela vai ficar muito compacta e as raízes não vão se desenvolver, a plantinha não vai crescer, não vai ficar bonita. Então, a gente vai tentar criar aqui um substrato. Eu quero que vocês entendam essa base desse substrato para você criar o seu próprio na sua casa, tá bom? Eu vou tirar aqui essa suculenta aqui do vaso. A terra vermelha, ela é até um pouco mais difícil de trabalhar, porque ela fica dura, ela fica mais compacta. Aqui, olha só, eu misturei algumas coisas. Aqui eu usei areia, usei vermiculita e usei serragem, casquinhas de madeira. Se eu não usar nada, ela vai ficar assim, ela vai virar esses torrõezinhos aqui. Vou mostrar mais de perto para vocês. Vamos limpar aqui a raizinha dela, ainda tá com um pouquinho de terra preta, que foi do vasinho, do primeiro vasinho dela. Ela tava aqui, olha, nessa terrinha. Olha, repare que essa terra aqui, ela não criou os torrõezinhos que eu falei, mas foi pela areia, pela vermiculita, pelas casquinhas de madeira, o que deixa os grãozinhos da terra mais afastados. Isso faz com que ela vai ficando mais airada, mais soltinha. Mas, como eu disse no início, é preciso tomar cuidado com a adubação, porque essa terra aqui não tem nutriente nenhum. Repare que a terra, quanto mais preta, mais nutrientes ela vai ter para sua planta, tá bom? Então, a gente vai criar um outro substrato aqui para replantar essa suculenta. Eu vou usar aqui a terra vegetal, que é mais fácil de ser encontrada. Você pode encontrar em supermercados, lojas de agropecuária, até pet shops, alguns vendem. Ele é bem fácil de ser encontrado. Então, eu vou colocar aqui uma partezinha de terra vegetal. Eu vou misturar areia. Os grãozinhos da areia, eles são maiores do que a da terra. Então, a areia misturada aqui na terra faz com que essa terra ela fique ainda mais solta. Vou misturar aqui com a mão mesmo. Eu gosto de colocar a mão na massa, gosto de colocar a mão na terra. E ainda vou misturar, se você tiver aí acesso, você pode procurar na serralheria mais próxima da sua casa a serragem.
que são os restinhos, as sobras de madeira. São essas aqui. A gente só precisa tomar cuidado que não pode ser restos de madeira de serralheria, de marcenaria, porque costuma ser já a madeira tratada, que vem com verniz e outras coisas químicas. Essa madeira aqui é de serralheria, quando a madeira chega crua, vamos dizer assim, tá? A gente vai dar uma trituradinha melhor aqui com a mão, para esses pedacinhos ficarem menorzinhos. Olha só. Com o tempo, essas casquinhas aqui elas vão ficando escuras. Ela vai apodrecer e ainda vai virar adubo para essas suculentas, eucaliptos. E até outras plantas também. Essas casquinhas de madeira, essa serragem eu uso muito nas plantas. Vou colocar aqui um pouquinho mais. De vez em quando aparece aqui algum passarinho para assistir às aulas também. Olha só como ele vai ficando ainda mais soltinho. Como eu disse, a intenção é afastar os grãozinhos da terra principal. Quanto mais casquinhas, areia, a gente vai colocando aqui, ela vai ficar mais soltinha, mais leve. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui a terra vegetal pura. É uma terra mais pesada, um pouco mais compacta. A gente precisa fazer chegar nesse ponto aqui, pegando a terrinha que você tem. Pode ser a terrinha do seu quintal, mas a gente vai fazendo essas misturinhas aqui. Se você tiver acesso ou achar facilmente adubos orgânicos, como esterco, são excelentes, ótimos. Pode misturar também na sua terra. Tem um outro substrato que eu costumo usar, que é esse daqui. Ele é excelente. Isso aqui é casca de pinos moída e turfa. É ótimo, mas ele não é tão fácil de encontrar. Esse aqui é um da All Garden, tá? Deixa eu ver se eu tenho. Ele tem. Vou mostrar a embalagem para vocês. Quem quiser procurar, eu costumo acrescentar, né? Esse substrato aqui ainda nas minhas misturinhas. Tá vendo como ele é bem levinho? São praticamente só casquinhas trituradas. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Isso aqui vai servir de alimento para as minhas plantinhas. Olha só. Então, aqui eu tenho uma terra vermelha, onde eu posso estar usando, mas eu preciso usar aqui também a adubação para suprir a necessidade, né, a falta dos nutrientes nessa terra aqui. E aqui eu posso usar só a terra. Eu não preciso me preocupar com a adubação, porque as suculentas e cactos, eles já são plantas que não precisam de tanto, eles não requerem tanta adubação. Então, essa terra aqui para eles já seria excelente, eu não preciso me preocupar com a adubação. Eu quero que vocês coloquem as suas dúvidas, tá? Que a gente possa estar conversando melhor e você possa estar criando aí o substrato ideal para as suas suculentas, que você tenha acesso, que você não fique igual doido. Alguns clientes me ligam: Elaine, eu não tô achando o que eu coloco nas minhas suculentas. Eu tento explicar, mas às vezes a pessoa acha que tem que ser exatamente o que eu fiz aqui, com a terra vegetal, com o que eu usei aqui. O que eu quero que vocês entendam é que precisa chegar nessa base aqui. Pode usar a terrinha do seu quintal, a gente pode usar esterco, a gente pode usar o humus de minhoca, tudo pode ser misturado. A questão tem que ficar bem soltinho. Você apertou ele assim na mão, olha só. Ele não faz aqueles bolinhos como uma terra mais argilosa faria. Ela não vai fazer, olha. Ela fica bem soltinha. Aqui talvez eu já consiga fazer com mais facilidade, olha só. Aqui, esse substrato aqui, ele guarda mais água. É como a farinha das nossas receitas que a gente usa na cozinha. Se a gente colocar água direto na farinha, ela vai virar aquela
paçoquinha. Se a gente começa a misturar ali o açúcar, alguma coisa, ela já vai ficar mais soltinha. Aqui na terra é a mesma coisa. Então, para suculentas e cactos, o ideal é essa aqui. Se você já tem mais prática e consegue entender essa questão da adubação, da rega, pode usar a terra vermelha, como eu costumo usar aqui na minha casa. Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui, só para completar o vasinho. Vamos dar uma misturadinha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dessa belezura aqui. Essa daqui é uma das gigantes, ela fica bem grandinha. Eu vou colocar a foto aqui nas redes sociais para vocês estarem acompanhando o desenvolvimento dela. Vou colocar aqui só mais um pouquinho, já tem um pouquinho misturado aqui. Outra coisa, gente, interessante é a cobertura desse substrato aqui. Por que eu devo colocar uma cobertura? Por que a gente vê sempre com pedrinhas? As suculentas, elas não gostam de ficar com as folhas sujas. Então, se eu deixo ela direto aqui, só com o substrato, na hora que eu for jogar água, regar, vai espirrar terra nas folhas. E elas não gostam. Então, eu posso estar usando aqui, inclusive, a própria casquinha de madeira como forração, que vai dar um charmezinho aqui e vai proteger as minhas suculentas para não ficar com as folhinhas sujas e também não encostar no substrato, que acaba às vezes apodrecendo a folhinha. Olha só. Prontinho. Então, essa é só mais uma aula. Aliás, essa é a primeira aula e a gente tem muito mais para ver pela frente. Um grande beijo. Não esqueça de deixar sua... Então, tá aqui, prontinha, na casinha nova dela. Vocês vão acompanhar nas redes sociais o desenvolvimento dela. Eu vou estar postando foto para vocês. Não perca as próximas aulas, que a gente tem muito para falar. Um grande beijo, até a próxima.